Pega a sua Bíblia e vamos caminhar na palavra. Que lindo ver esse lugar, né, Zé? Uau! Olha lá em cima, chefe. Meu Deus! As luzinhas, né? Que lindo, né, Zé? Quem viu nós, né? Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. Esse vai ser o texto que vai nortear a nossa caminhada, que vai nortear o melhor dia da nossa vida. Você vai compreender hoje o que isso significa e quanto isso pode impactar você de uma maneira sobrenatural. Êxodo 14, 15, 14 e 13, eu vou voltar 2 versículos, diz o seguinte: E Moisés disse ao povo: Não temam, aquietai-vos e vejam a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque os inimigos que hoje vocês viram, nunca mais vocês voltarão a ver. Preciso de 2 irmãos que entendem. Os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês voltarão a ver. Eu vou melhorar para você nunca mais esquecer desse texto. Meus lindos, escutem, você que veio ao Gilnesse Arena, acalmem o coração de vocês e entendam que os inimigos que vocês viram antes de entrar por as portas aqui do Gilnesse Arena, quando você sair por essas portas, em nome de Jesus, nunca mais você voltará a encontrar. Aleluia! Sabe, você precisa crer nessa palavra. Diga para o irmão, você acredita, vai fazer sentido. Quando Deus me fez entender isso, essa palavra, que é o norte do melhor dia da minha vida, o norte dessa expressão, que é muito subjetiva a resposta. Se você perguntar para 100 pessoas qual foi o melhor dia da vida delas, cada um vai dizer uma coisa, cada um vai contar uma história. Alguém vai dizer: o melhor dia da minha vida foi quando eu comprei o meu primeiro carro. O outro vai dizer: o melhor dia da minha vida foi quando eu comprei meu primeiro imóvel. A minha mãe, por exemplo, há uns 2 meses atrás, a minha mãe tem 53 anos e ela entrou na faculdade. Obrigado, irmão, pelo apoio. 53 anos, entrou na faculdade, irmão. A minha mãe não falava de outra coisa senão: eu entrei na faculdade. Você encontrava ela, eu entrei na faculdade. Esse é o meu melhor dia da minha vida. Oh glória, esqueceu de mim, do pai, de todo mundo. Melhor dia da vida dela. Só que ela saiu da faculdade faz 1 mês. Ela acordou um dia e falou: sabe de uma coisa, eu quero criar meus netos, não quero esse negócio de fazer trabalho de faculdade. Que absurdo, uma senhora como eu. E aí ela falava para todo mundo: estou liberto, estou livre. Então cada um tem uma resposta, cada um tem um significado. Cada um de vocês vai dizer uma coisa. Só que existe um consenso de uma resposta que só tem a partir de uma decisão. O texto que nós lemos é a história da libertação de um povo, a libertação do povo de Israel. O povo de Israel, que era o povo de Deus. Então entenda que se o povo é de Deus, o povo tem que ser livre. Só que aqui o povo de Deus é escravo. E são coisas antagônicas e difíceis de entender. Como que o povo é de Deus e mesmo assim ele é escravo? Como é possível o povo que é propriedade de Jesus ser escravo de alguém? E a história conta que é exatamente isso. A primeira coisa que me incomoda é saber que alguém que nasceu para ser livre consegue viver preso. Como que alguém que nasceu para a liberdade consegue viver dentro de uma prisão, de um ambiente de escravidão? Até porque a própria Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Só que aqui o povo de Deus é escravo. E eu confesso para você que eu entro em crise. O meu tipo de
construção de mensagem parte de uma inquietação da minha alma. Sabe quando você vê uma coisa que te irrita, que te afronta, e aí eu fico até entender. E esse povo era escravo por alguns motivos. O primeiro motivo é porque era um povo rebelde. Ele foi levado cativo ao Egito e viveu durante anos escravo. E aí a Bíblia diz que Deus levantou um libertador. Você vai entender por que é rebelde, já já. Deus levantou um libertador chamado Moisés. Qual que é o nome do libertador? 40 anos antes do povo ser livre, Deus colocou uma semente lá dentro. Um menino nasceu. O nome dele era Moisés. Moisés foi colocado no rio Nilo, lembra? Chegou na casa de Faraó. Foi criado na linguagem de Faraó. Portanto, tinha acesso que ninguém tinha. Ou seja, Deus sempre quis a liberdade do povo. Eu quero que você grave isso no teu coração para sempre. Deus sempre quis, Deus sempre irá desejar que nós sejamos livres. Então Deus fez nascer o libertador. O libertador nasceu. Quando deu 40 anos, o plano de Deus foi dado start. Deus falou: olha, Moisés, vai até Faraó e diga que eu mandei, que chegou a hora de libertar o meu povo. E aí a Bíblia diz que Moisés vai até o Faraó e diz: olha, Faraó, liberta o povo de Israel, Deus mandou. E aí Faraó falou: tudo bem, top, pode ir embora, todo mundo, top. E aí o Moisés foi no povo e falou: povo, vamos embora. E o povo, e o povo do rio, só para vocês verem se vocês estão ligados, vocês não estavam lá, relaxa. E o Eliezer, Tô ligado, chefe, eu tô contigo. legal, tu vai ser demitido. Tô brincando, eu não vivo sem você, meu lindo. Aqui. Coraçãozinho pra você, chefe. Escuta, o povo foi livre. O povo foi. Irmão, você está entendendo que ninguém se alega quando o outro é livre? A gente está tudo assim. Irmão, se o povo é de Deus, o povo é nosso, o povo é a gente. Então se alguém que é do nosso time é livre, a gente tem que ir. O povo de Deus foi livre. Só que aí, o povo de Deus foi livre. O povo estava tudo preparando as roupinhas, os miojos, guardando na sacolinha. E o faraó arrependeu. O faraó falou assim: não vai sair ninguém, não vou ficar sem escravo, tá maluco? Quem vai fazer o que eu não quero fazer? Não vai sair ninguém, volta todo mundo. Ah, irmão, só que Deus Deus, irmão, Deus é sinistro. Deus falou: o quê? Acho que está falando com quem? Irmão, nunca esqueça do que eu vou te falar agora. Com Deus não se brinca. Deus é santo. Irmão, não dá para brincar com Deus não. Irmão, o faraó falou assim: não vai sair ninguém. Deus falou: ah, é? Praga. Pá. Irmão, o povo, oh my God, com pragas nós vamos morrer todos. O que temos que fazer? Aí Moisés vai até o faraó e fala assim: liberta o povo de Deus. E o faraó falou: então pode todo mundo ir embora. Todo mundo livre. Aí o povo, vamos embora. Aí o faraó falou assim: vai ninguém não, quem vai lavar a louça? Quem que vai fazer as coisas que a gente não quer fazer? Volta todo mundo. Aí Deus olhou: o quê? De novo? E tome praga. Aí o povo, ó céu, ó vida, ó azar. Moisés falou: liberta o povo. E pela terceira vez o faraó falou: vai. E arrependeu de novo. Vocês estão ficando bons já, né? O faraó arrependeu. O que aconteceu? Praga. Quantas pragas foram? Até eu fiquei confuso agora. Acho que, irmão, quantas pragas foram?
Não, vocês assistiram a novela errada. Vocês não assistiram a novela Egito, só pode. Netflix, as 3 estão na próxima temporada. Zé, não, irmão, vamos fazer uma votação para nós entender o nível de compreensão. Quem acha que foi 7, faz barulho aí. Disfarça. Faz assim, não, eu tava brincando. Fala, eu só fiz barulho pra brincar, eu sou um brincalhão. Fala assim, é 7 pecados capitais, eu confundi a novela. Não, irmão, foram... Ô Zé. É com 30% de desconto, fica 7. Foram! Irmão, o que significa que durante 10 vezes o povo... E falou, até que chegou uma hora, irmão, que tinha 10 pragas, muita treta, muita incomodação. O faraó já estava revoltado. Falou assim, sabe uma coisa? Vaza todo mundo, vaza. Sai. Aí o Moisés falou assim, agora foi, vaza, vamos embora, todo mundo junto. Aí Deus falou um negócio. Deus falou assim, ô meus lindos. Deus fala, meus lindos, seguinte, eu tenho um caminho mais perto, mas eu não vou mandar vocês pelo caminho mais perto. Porque se eu mandar pelo caminho mais perto, vocês vão olhar para o Egito, vão ver a guerra, vão se arrepender e vão querer voltar. Eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei bolado. Como assim? Você é escravo e quando vem a liberdade, você sai para a liberdade com um olhando para a prisão? Como assim Deus ter a dificuldade de libertar alguém a ponto de mandar pelo caminho mais longe para que você não volte para a prisão? Isso me incomodou e me incomoda. Como que pode? Eu vou te falar um negócio. O meu algoritmo do Instagram, ele é meio débil mental. Ele me manda muito vídeo aleatório, porque eu também sou um pouco aleatório. Quem é homem aqui entende, o nosso senso de humor é aleatório. Quem é casado e faz barulho de felicidade? Felicidade. Senti um pouco de dor. Sangue de Jesus, irmão. Homem casado aí. Tem coisa. Vamos deixar. Para não dar briga com as irmãs depois. As esposas vão tudo assim, ó. Não tá feliz, é miserável. Escute. Quem é homem sabe que a gente acha coisa engraçada que as mulheres não acham. A gente mostra para as esposas, eu mostro para a esposa, olha só que top. Ela fala assim, não está abrindo. Eu falei, não, é isso aí mesmo. Não tem graça. Irmão, e nessa de aleatório, eu vejo uns vídeos muito sinistros de vez em quando. Eu estou vendo um vídeo na internet esses dias, e eu vi um vídeo de um cara que chega na delegacia e pede para ser preso. Você já viu esse vídeo? Ele chega para o policial que está na porta e diz assim, oi, tudo bem com o senhor? Tudo bem, como vai? Como é? Tudo bem. Eu quero ser preso. Aí o cara falou assim, você cometeu um crime? Ele falou, não cometi crime não. Ué, então você tem que cometer um crime para ser preso. Ele falou, qual crime eu posso cometer? Ele falou, não estou entendendo nada, por que você quer ser preso? Aí ele falou uma coisa, porque se eu for preso, pelo menos eu sei aonde eu vou dormir e o que eu vou comer. Você entendeu? A prisão de muitos não é dolorida. A prisão que muitos de nós vivemos não dói. Às vezes a prisão que nós moramos é a prisão da certeza do que eu vou comer e aonde eu vou dormir. São as zonas de conforto da nossa história que a gente nunca progride, nunca vai adiante, nunca vive algo que Deus tem, porque a gente está preso. E sabe qual é a maior loucura? É porque essas prisões não têm chave, essas prisões não têm grades, essas prisões são abertas, e a gente escolhe viver dentro delas, porque tem uma coisa que nos impede de viver o que Deus deseja. E quando a gente olha para essa história, ela é extremamente clara. Deus tinha uma promessa para o povo para a liberdade, e a promessa para a liberdade do povo era uma terra chamada Canaã. E a Bíblia diz que Canaã era uma terra que emanava leite e mel. Então entende que para que o povo seja livre, eles vão percorrer um caminho para chegar na terra prometida. Então entre o meu lugar de partida, a prisão que eu vivo,
E o lugar que Deus quer que eu vá, existe um caminho. E o nome desse caminho aqui é um deserto. Então muitos de nós não vamos viver nada novo, porque a gente não quer percorrer um caminho de deserto. A gente não quer passar pelos processos. A gente não quer abrir mão do passado e deixar para trás. Nós somos escravos. E a gente não consegue, porque a gente não quer o deserto. Não sei como é no Rio de Janeiro, mas deixa eu perguntar para os irmãos carioca aqui. Quem de vocês acorda de manhã, dobra os joelhos e diz: Jesus, tudo bem? Top, estamos aqui. Eu quero passar pelo deserto. Senhor, eu quero que o Senhor me mande para um deserto sinistro. Alguém ora aqui assim, irmão? Diga assim: olha, eu quero um deserto quente. Eu quero suar. Alguém orou assim nos últimos dias? Sim ou não? Claro que não, irmão. Porque ninguém é doente. Ninguém é doido, irmão. O que eu quero com o deserto? Eu quero é confusão. Tá doido, tá maluco? Eu quero viver top na Disneylândia. Sim ou não? Irmão, pelo amor de Jesus, só eu que gosto das coisas top. Você quer viver uma vida top ou uma vida do deserto? Sabe por quê, irmão? Porque a gente aprendeu errado sobre deserto. Deserto não é um lugar de moradia. Deserto é um lugar de passagem. A gente foge do deserto porque a gente pensa que é pra gente morar no deserto. Não. Deserto é um lugar de passagem. Portanto, se o endereço que Deus tem para mim está no outro lado, eu vou passar pelo deserto, não importa o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque deserto não foi feito para morar, deserto foi feito para passar. O problema é que tem gente que vive no deserto assim, ó. Você já conversou com gente que ela diz a vida inteira que ela está no deserto? Tem um povo pesado, né? Você fala que a pessoa tudo bem, diz tudo bem, mais ou menos. Aí você diz: por quê? A minha vida é um deserto. Aí você fica: oh meu Deus, vou orar por você. Aí você encontra ela 10 anos depois, e você diz: oi, tudo bem? Como você está? Mais ou menos, porque minha vida é o deserto. Sabe o que é isso? Tem gente que mora onde Deus manda passar, e tem gente que passa onde Deus manda morar. O problema é a nossa comunicação com Deus, que às vezes está equivocada. Lindo, o lugar que Deus tem é permanente, o lugar que Deus manda passar é passageiro. Lindo, se é para passar, a gente tem que desejar. Então, se você sabe que o que Deus tem para você não é o que você está vivendo agora, irmão, arragaça com o cadeado da porta, espanca a porta, pá, e vai para cima. Não importa se o deserto é pequeno, longo, curto, médio. Se você sabe o endereço, você tem que entender que Deus estará com você no deserto. Aonde quer que você passar, Deus não vai te desamparar. Isso é a palavra, é o que Deus disse para Josué: eu estarei com você. Seja forte, corajoso, vai. Ô Zé, prepara uma parada aí, porque vai dar uma confusão agora. Aglomeração. Então eu entendo que é eu que escolho morar no deserto, no deserto ou na prisão. Mas também entendo que muitas vezes eu não saio porque eu não quero abrir mão do Egito. Você já viu gente que ficou rico e tem cara de pobre? Não olha para ninguém agora, só olha para mim, olha para mim. Você já viu? Eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de jeito de pobre. Sabe, espírito de pobre, entendeu? Não estou falando de dinheiro, estou falando de pobreza espiritual, emocional. Você já viu gente que ficou rico e ficou soberbo? Ele é um pobre. Porque quem é rico de verdade carrega virtudes de riqueza. Quem tem virtude de riqueza é gentil, é nobre. Sabe o que é isso? A maior dificuldade de Deus com o homem não é fazer a gente prosperar, é tirar a pobreza de dentro da gente. A maior dificuldade de Deus não é nos levar para a terra prometida, é arrancar o Egito de dentro de nós. Amém?
Porque tem gente que diz: nossa, eu vou viver a terra prometida. Mas ele vive com o coração no Egito. Ele vai para a terra prometida assim: volto na segunda-feira. Aí ele vive um pouquinho daqui e vive um pouquinho de lá. Posso te contar um negócio? Quem vive os dois lados não vive nada bem feito. Eu digo um negócio, irmão: você quer ser do mal? Então seja profissional. Peca mesmo, irmão. Assuste. Você tem que ser o tipo de gente que o diabo fica orgulhoso. Assim, esse daí até eu tenho medo. Porque ser alguém que não vai para o céu no final da história, o diabo nem saber o teu nome, olha que coisa sem graça. Agora, se for para ser cheio de Deus, irmão, tem que ser cheio de Deus. Tem que fazer o melhor para a glória dele. Tem que incomodar. Irmão, tem que ter reunião. Assim, nossa, esse menino assustador, sinistro, nós temos que pegar. Aí Deus diz: não toca não, porque é meu. Esse é meu. Entendeu, irmão? É a parada de viver com excelência. Aleluia. O povo está aqui, todo mundo, vamos ser livre, top, pelo caminho mais longo, indo para, como que é aquela música, Zé, das antigas? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Não, pera. Caminhando eu vou. Aqui. Não é essa música. Vocês sabem essa música, sim ou não? Tem gente de 80 aí, chefe. Tem gente mais velha aí. Porque essa música, irmão, é da minha época. Tem gente com mais de 23 aí? Caminhando eu vou. Caminhando eu para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Agora só para os que sabem. Se você não vai. Não. Vamos mudar essa parada. A versão original é: se você não vai, não impeça a mim. Não, vamos mudar, peraí. Vai lá, Zé, dá o tom aí. Se você não vai, eu vou te convencer. Se você não vai, eu vou te arrastar. Se você não vai, eu vou te empurrar. Mas eu não vou sozinho para Canaã. Ei, deixa eu te falar um negócio. O reino de Deus não foi feito para andar sozinho. Não tem essa parada de se você não vai, não impeça a mina, não. Se você não vai, eu vou te incomodar até você tomar a decisão de ir. Fala para quem está do teu lado, fala assim: sozinho eu consigo. Fala para ele na baga dos olhos dele, fala assim: sozinho eu consigo, irmão. Vocês são do mal, meu, hein? Sozinho eu consigo. Ô Zé, para de tocar isso aí, Zé. já estava tão legal. Sozinho eu consigo. O pessoal tá com dó de mim, já. Também tô, calma aí. Vocês acham que eu consigo, sim ou não? Como não, irmão? Tá maluco? Claro que eu consigo, mas quando o Zé toca, irmão, toca, Zé, toca, fica muito melhor. Então, lindo, você pode até conseguir sozinho, mas quando você está junto com gente cheia do Espírito Santo, fica muito mais fácil. Sabe, pega na mão que está da pessoa do teu lado, assim, alguém que está com Covid free, que não tem nada, pega a mão dele e fala assim: ó, ei, lindo, eu até consigo, mas junto com você eu vou mais longe. Ei, junto vamos longe, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Tem uma treta. Eles estão caminhando. Top, né? Vocês estão felizes?
eu fico soltinho, irmão. Eu tô felizão. O povo aqui é bom, né? O povo... O Brasil é top, né, irmão? A gente estava numa turnê agora, né? Foi maneiro também, mas o Brasil, assim, uma coisa assim... Eu nem durmo hoje, irmão. Eu fico assim... Irmão, o povo tá... É verdade. O povo estava indo para Canaã, top. E de repente encontraram o mar na frente. Eles encontraram o mar na frente, irmão. E não era um marzinho, era um marzão. O mar vermelho. Você imagina que loucura? Ô Zé, imagina que loucura. O povo tudo assim, um pouco. E aí, trouxe barco? Não trouxe não. Sabe nadar? Não sei. E agora? Ó céu, ó vida, ó azar. Para onde nós vamos? Aí um lá de trás fala assim: vamos voltar. Vamos embora. Não tem para onde ir. Aí eles viram tudo para trás. Só que quando eles viram para trás, a Bíblia diz que lá no Egito o faraó arrependeu. O faraó falou: o quê? Os nossos escravos foram tudo embora. Manda trazer todo mundo de volta. Preparou os cavalos, os cavalos, as cavalas, tudo. Esqueci os carros de grande, os carros de guerra. E o povo aqui, irmão, os soldados do Egito já aqui, ó, tudo indo atrás para pegar o povo de novo. Então quer dizer que o povo olha para frente e tem me ajuda. O povo olha para frente, tem o povo olha para trás, tem o exército. O povo olha para frente, tem o povo olha para trás, tem o nome disso é beco sem saída. Irmão, o beco sem saída. Você já se encontrou alguma vez na vida assim, que você não tem para onde ir, nem para onde voltar, que você fica assim: oh meu Deus, eu vou morrer. Só eu, irmão? Quem teve já um momento assim na vida? Um beco sem saída? Levanta a mão. O que você faz no beco sem saída? Fala para mim, o que você faz? Porque Deus não me dá likes, Deus não gosta de mim. A gente não reclama. Não, peraí. Tem uns lugares do Brasil que o povo reclama. Aqui no Rio de Janeiro, irmão, ninguém reclama. Né? Todo mundo pegou fila hoje. Todo mundo feliz na fila, oh aleluia. Que alegria. O irmão cortou a frente. Aí você fala assim: olha que bênção, deve estar indo para o evento. Não é verdade? Ninguém reclama, ninguém nem buzina, irmão. Aqui no Rio de Janeiro, rapaz, ninguém tem buzina no carro. Porque quando você está no carro, alguém corta a frente e fala assim: oh glória. Pelo menos eu tenho um carro. Antigamente a Havaiana arrebentava, agora eu estou aqui, ó. É verdade? Ninguém reclama quando dá chuva, ninguém reclama quando o sol é demais. Que bênção, todos anjos, né? Até porque reclamar não muda. Fala pro irmão que reclama, pra tua esposa. Não, desculpa. Não vamos fazer confusão aqui, é um ambiente de paz. Fala assim: minha linda, se tu fosse aquelas outras mulheres que eu já vi no mundo aí, mas que bom que você não reclama, né? Assim, que bom que você veio feliz pra cá, não reclamou de nada no caminho. Vocês acham que eu não sei? Nossa, que absurdo pagar. Tu acha que eu não sei? Ai, que absurdo pagar. Nossa. Aí um amigo falou assim: eu pago você. Ah, então eu vou. Ai, Deus revela tudo, né? Ai, nossa, que absurdo. Irmão, eu sei, mas não muda nada. Isso aqui, irmão, é caro para dar com o pé. Vocês me ajudaram a pagar, obrigado. Fala pro irmão aí: obrigado por ajudar. Nós estamos aqui porque você pagou. Senão nós ia só estar no YouTube mesmo. Aqui tá sinistro. Fala assim: ó, John Mayer fechou aí já. Falei, John Mayer fechou aí já. Fala assim, ó, a Beyoncé fez. Fala pro irmão que ele não sabe. Fala assim: a Beyoncé fez. Agora fala assim: ó, mas hoje não é show. Fala: hoje é um espetáculo da glória de Deus. É melhor do que tudo. A Ele a glória. E a Ele a... Não,
para que o exército está chegando. O exército está chegando e o povo está assim: oh meu Deus, Moisés, o Senhor nos tirou do Egito, será que lá não tinha cova suficiente? Aí o Moisés: para onde eu vou? Aí, Senhor, deu ruim. Aqui, Senhor, o povo reclamando, o exército vindo na nossa cola e o mar na frente. O que eu faço? Eu não sei para onde eu vou. Aí Deus é top. Deus falou para ele assim: oi Moisés, tudo bem? Ei. Pega o cajado e estende sobre as águas. Imagina Moisés assim, pegar um cajado, estender sobre as águas. Nada a ver. Não, irmão, nada a ver, né? Nada a ver. O mar na frente, os cavalos e as cavalas vindo atrás. E Deus fala: coloca o cajado sobre as águas, Moisés. Não espere lógica daquilo que só um milagre. Não espere que Deus seja lógico naquilo que só algo poderoso e extraordinário pode acontecer. Lindo, para de tentar explicar aquilo que só Deus pode fazer. Para de buscar no homem aquilo que só Deus consegue. Não espere lógica onde o impossível acontece. Só tem 3 irmãos que acreditaram. Eu vou dizer uma coisa para você: se eu ficar sem saída, ao invés de reclamar, chame por Ele. Chame por Ele. Quando você estiver frente ao mar, chame por Ele. Quando estiver frente ao mar e não puderá atravessar, chame esse homem com fé, só Ele há. Deus vai. E você vai entoar o hino da vitória. Segura, senão vai ser o evento da Cassiane. Segura. Aí agora é a palavra. A gente já vai. Se tiver. Os cavalos estão chegando, irmão. Vamos resolver a treta dos irmãos. Estende o cajado sobre as águas. Aí Moisés: obrigado, irmão. Esse apoio é importante. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. Ô, linda, aqui. Tem um negócio aqui muito maravilhoso, sabe? O que Moisés vai dizer agora para o povo foi o que a gente leu no começo. Porque tem várias coisas que nos impedem de viver o que Deus quer. Primeiro, é a nossa coragem de sair da onde estamos. Mas a segunda é que todas as vezes que a gente quer viver algo novo, o nosso passado vem atrás da gente. O nosso passado tenta nos impedir. O nosso passado vem atrás para nos sequestrar e nos prender numa história que não é nossa. O passado sempre vai tentar tirar você daquilo que Deus deseja. Até porque o teu passado não combina com o teu futuro. Ô lindo, eu estou aqui hoje no Junesse Arena pregando a palavra. Você tem noção do que isso significa? Mas eu sei da onde Deus me tirou. E da onde Deus me tirou não tem nada a ver com o lugar que eu estou agora. Deus independe do teu passado para fazer o que Ele deseja para o teu futuro. Deus não tem compromisso com o teu passado. Deus tem compromisso com o teu futuro. Ah, mas o Senhor não sabe. Segura. Quer ver uma coisa? Quem aqui é filho de pai divorciado? Levanta a mão. Deixa eu ver, levante a mão bem alto. Filho de pai divorciado, aí. Caraca, irmão, muita gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uns anos atrás eu estou lendo uma pesquisa. E na pesquisa escrevi assim, ó: filho de pai divorciado divorcia. Que silêncio. A pesquisa: ô irmã, obrigado, que linda.
está repreendido, em nome de Jesus, está amarrado. Tem que falar uma parada dessa, irmão. A pesquisa diz que é o que acontece, mas a gente não pode aceitar. Quer ver uma coisa? Quem é filho de pobre aí, levanta a mão. Aí, ó. A mesma pesquisa que diz que filho de pai divorciado divorcia, diz que filho de pobre vai ser pobre para sempre. Olha isso, olha aí, ó. Que isso, irmão? A impressão que eu tenho é assim, olha, o casamento pode acabar, mas o Pix tem que cair. Sangue de Jesus, irmão, nenhuma coisa nem outra. Uai. Irmão, quem é filho de pai divorciado, levanta a mão aí. Vou te ensinar um negócio. Assim, ó. Adorar, abençoar, receber. Adorar. Então, só quem é filho de pai divorciado, faz a mão assim para receber. Ó. Em nome de Jesus, o seu casamento não irá acabar. Em nome de Jesus, se precisa de restauração, a restauração irá chegar. A sua história será diferente de quem veio antes, no nome de Jesus. Amém. Agora, só quem é filho de pobre. Em nome de Jesus, vai trabalhar. Amém. Os irmãos assim, nossa, mas eu trabalho. Trabalha mais, estuda para melhorar, mas não dá para ganhar dinheiro sem trabalhar não, irmão. Ai, onde que nós estávamos mesmo? Ai, os soldados estão chegando. O Moisés estendeu o cajado sobre as águas. Oh, e todo o povo assim. Aí Moisés olha para o povo e diz: ei, aquietai-vos, acalmem o coração de vocês, porque os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês tornarão a ver. Aleluia! Deus está dizendo: relaxa, que o mar vai abrir e vocês vão passar, e o teu passado não vai te alcançar, em nome de Jesus. Quando estiver frente ao mar E não poderá atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar, não tenha medo. Deus abre, e você vai entoar o hino da vitória, e toda vez que o mar vermelho é nas horas mais difíceis, se passares pelo, se nas águas tu passares, não vai te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e o nome do Senhor, o hino de vitória, do outro lado cantou. Vou pegar. Se o mar fosse para você, você estava mais feliz. Imagina o povo. Yes! Imagina, irmão, Baby Shark de um lado, Mami Shark do outro. E agora, Moisés, entra! E o povo. Imagina que cena sinistra, Zé. Irmão, se fosse nessa geração isso acontecesse, você imagina que
Ai, irmão, sério. Você tem que imaginar, irmão. Imagina o povo aqui já. O quê? Ia ter gente que abrir live ao vivo aqui. Olha só, gente, tudo bem? Estamos aqui agora. O mar está aberto. Ia mandar para as inimigas aqui, ó. Olha só. Ia ter gente que ia chegar no outro lado e ia vender curso, irmão. 7 passos para atravessar o mar vermelho. Irmão! Deixa pra lá. O povo atravessou a pés enxutos. Deus passou um soprador sinistro, irmão. O povo tudo aqui. Top! E aí chegaram tudo no outro lado. Ô Zé, nunca se viu isso. O povo tá tudo no outro lado. Top! Aí no outro lado o exército chegou. Só que quando o exército chegou, o mar tá aberto. Cavalo, soldado, para não dar confusão. Vamos embora. Vamos entrar no mar. O mar está aberto. Vamos atrás. Tadinho do passado. Oh, tadinho. Ele pensa que o teu futuro é lugar dele. Não é. Passado que e os cavaleiros vamos e os cavalos falando não vamos. Seus cavalos, não, vamos, bora! E entraram. E do outro lado, irmão, parece que eu vejo o povo assim. Fecha, Moisés! Moisés, eu acho que eu não sou normal. Eu fico imaginando o povo assim, meu Deus! Fecha, Moisés! E Moisés, eu não sei nem como abrir, como que eu vou fechar? E o povo... Fecha, Moisés, olha lá, tá vindo, tá chegando, Moisés. E o Moisés, meu Deus, o que eu faço? O Senhor estende o cajado sobre as águas de novo. Parece que eu vejo, irmão. Moisés olhou para a riba do rio, esperou o último entrar. Ai. Quando o último entrou, imagina Moisés aqui, irmão. E o povo assim, fecha logo, fecha. Não, você tem um... Você vou ter que te... É que abriu, tem que... Tem que esperar eles morrer primeiro agora, irmão. Os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês voltarão a ver. Oh, aleluia! A Bíblia diz que o mar se fechou sobre o passado do povo. Sabe qual que é a loucura? É que no Velho Testamento, o que apaga o passado é o mar vermelho. No Novo Testamento, o que apaga o passado também é vermelho. Glória a Deus! Se no Velho Testamento o mar é vermelho, no Novo Testamento o sangue é vermelho. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue. E nada além do sangue de Jesus. Eu sou, Jesus. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero que você entenda que a partir do momento que Jesus entra na sua história, o passado não tem mais como te alcançar. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. O inimigo pode jogar na tua cara tudo que você fez, tudo que você era, mas ele não vai conseguir mais te parar, porque o sangue de Jesus te purificou. Quando Martinho Lutero terminou de traduzir toda a palavra, a história diz que Satanás entrou no quarto de Martinho Lutero, puxou uma lista de pecados e jogou na cara de Martinho Lutero e disse: isso é quem você é, isso é o que você fez. Aí Martinho Lutero, rapaz, esqueceu de um negócio, escreve embaixo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ei, então entenda, lindo, se você não quer o passado, você vai ter que deixar Jesus entrar, porque é o sangue dele que nos perdoa, que apaga, que muda a nossa história para sempre. Oh Jesus, eu te amo, obrigado. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Aleluia. Vamos para a treta. O povo atravessou o mar, top, todo mundo postando foto no Instagram, chupa Egito, hashtag. Aí a Bíblia diz que mas ia postar, irmão. Tá aí o Zé aqui, ó. Nós não somos mais escravos. eu não sou mais escravo do medo. Isso é bom, hein? Eu sou filho de Deus. Aleluia. Irmão, quanto tempo demora para esquecer um grande milagre? Quanto tempo você acha que a gente demora para esquecer um grande milagre que Deus fez? Quanto tempo? Um milagre desse, irmão, quanto tempo? Alguém pode dizer? 6 meses? 1 ano? Quanto? Nunca. Oh, que lindo que vocês são. Tem gente que Deus fez milagres extraordinários e não consegue lembrar de um agora de cabeça. Quantos livramentos Deus já nos deu? Quantas provisões já veio sobre nós? Quantas vitórias Deus nos deu? E a gente esquece. Ai, nunca. A gente esquece. Tem gente que pediu coisas para o Senhor muito, e Deus respondeu, e esqueceu. Lindo, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu tenho raiva, é o tal da ingratidão. Quem trabalha comigo sabe, o Zé sabe, o Nick sabe, o Marco sabe, a nossa produção inteira sabe. Todo mundo que está comigo está desde o começo. Eu nunca mudei de equipe, porque estavam comigo quando ninguém vinha, quando ninguém ouviam, quando era num lugar ruim. Eu não posso deixar isso para trás. Não dá para deixar ninguém para trás, porque é eles que estavam comigo no começo. Você entende? Então não importa o lugar, se eles permanecerem no propósito, vão permanecer junto. Por quê? Porque isso é gratidão. Gratidão mantém portas abertas, pontes construídas. Eu vou falar um negócio, irmão. O povo demorou 3 dias para esquecer e voltar a reclamar. Lembra que eu falei para você da parada do vídeo aleatório? Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um problema grave. Eu não posso assistir série. Tá ligado? Série Netflix.
Irmão, eu me envolvo emocionalmente com os personagens, eu oro, faço campanha de oração, eu choro, eu não consigo parar de assistir, eu fico, meu Deus, liberta ele. Eu fui ver uma série de tal de uns prisioneiros que tinham uma tatuagem no corpo lá. Irmão, eu falava, Jesus, solta ele, Senhor, bonzinho. Eu me envolvo, irmão, eu não posso ir no cinema, minha esposa morre da vergonha comigo, porque eu tô ranho escorrendo, choradeira. E aí, irmão, eu tô vendo um vídeo na internet e eu me envolvo, lembra disso, eu me envolvo. Aí eu tô vendo o vídeo e eu era um paraquedista voando, porque ele é um paraquedista, né? Tava voando. Ele tava no paraquedas assim, Zé, com um rapaz numa cadeirinha na frente dele, ele aqui. E uma das primeiras coisas que eu estudei antes de formar em direito foi aviação. Então eu entendo um pouquinho. Eu estou vendo ele voando, nossa, que top. De repente ele entrou numa nuvem e perdeu toda a visão. A aviação visual pressupõe que você tem que ver. Então a única coisa que você não pode perder num voo visual é a visão. O cara entrou numa nuvem, a gente chama na linguagem da aviação guardou, e ele perdeu toda a referência. E aí ele disse pro rapaz que estava na cadeirinha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E tinha uma câmera filmando aqui, ele levanta a cabeça assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, Senhor Jesus? Meu Deus, nós vamos tudo morrer. E ele falava, vai dar tudo certo, relaxa, nós vamos tudo morrer. Ele esquecia, mudava de discurso. E eu tô assistindo, tô assim, meu Deus, não deixe ele morrer. E aí ele começou a orar, irmão, ele ganhou meu coração. Ele começou a orar tudo que ele lembrou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. E começou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Foi tentando tudo que ele lembrou. E ele falava pro cara de baixo, vai dar tudo certo, fica tranquilo, relaxa. Senhor, nós vamos tudo morrer, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. E orando, irmão, e eu aqui do outro lado, Jesus, salva ele. E a minha esposa não entendendo nada, eu aqui, ó, Jesus, salva. Irmão, não é que Deus ouviu a oração do miserável? De repente a nuvem fez assim, ó, e ele saiu da nuvem. E eu aqui, obrigado, que bênção. E aí eu olhei para ele e falei assim, agora é tua vez de agradecer, amigo. Irmão, ele começou a falar palavrão. E outra coisa que eu odeio, irmão, é falar palavrão. E o cara começou a falar palavrão. Eita, filha da... Eu falei, eita. Irmão, ele começou a falar palavrão e não agradecia. E eu tô aqui, agradece, seu infeliz. Ele não agradeceu, irmão. Por isso que não dá para eu ser Deus. Não dá para você também não, irmão, porque a gente é sinistro, irmão. Se eu sou Deus, olha, ai, cortei sem querer, caiu, tão jovem. Bom, das duas uma, eu cortava o paraquedas, eu botava na nuvem por uns 6 meses, o infeliz desse, irmão. 6 meses na nuvem, eu vou morrer. Não, irmão, entende, a gratidão é o que deixa a porta e o caminho aberto. A gente tem que entender que coisas que Deus faz não podem ser esquecidas. Deus, obrigado, obrigado, Senhor Jesus, porque no meio de uma pandemia que tantas pessoas se foram, eu estou aqui para a glória do Teu nome, estou ouvindo a Tua palavra. Jesus, obrigado pelo filho que o Senhor me deu, obrigado pelo emprego que eu trabalho, obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim até hoje. Obrigado, Senhor, gratidão a Jesus. Irmão, um dia eu vou encontrar esse paraquedista, eu morro de medo, porque eu já falei tanto mal dele. Mas eu quero só te dizer uma coisa, o povo demorou quantos dias para esquecer? 1, 2, 3. 3 dias. 3 dias. Aí você tem que imaginar o seguinte: esqueceram, pararam no lugar para tomar água, aí foram tomar da água, a água era amarga, era um lugar chamado Mara. O nome do lugar era Mara. Eles foram tomar água. Aí quando foram tomar água, fizeram água amarga. Aí chamaram Moisés, que água amarga.
O povo é doido, irmão. O povo é doido. A pergunta é: Deus mandou eles parar para tomar água? Sim ou não? Sim ou não? E eles pararam? Me ajuda. E Deus mandou? E eles pararam? E Deus mandou? E eles... Deus mandou você casar? Deus mandou? Deus mandou você mudar de emprego? E você mudou? Então, se você é o culpado, por que você reclama? Sabe o que é um negócio doido da vida, irmão? É que a gente vive colocando a culpa em Deus, aquilo que é a nossa responsabilidade. Foi você que escolheu casar, irmão. O problema é seu. Para de encher meu saco. Ai, eu casei mal. Ai, como que você começou? Eu casei mal. Não fui eu que casei. Quem casou? Ai, Jesus, os irmãos, disfarça. Quem está com as esposas diz assim: essa palavra não é para você não, linda. Você é top, cheirosa, maravilhosa. Diz para o marido, fala assim: olha, lindão, o que é isso? Jamais. Sabe qual que é? Segura, disfarça. Não reclama, não muda nada. Há 3 horas para frente tinha um lugar chamado Manaim, que tinha água potável, doce, fontes de água e sombra. Sabe qual que é a loucura? O povo parou a 3 horas de um lugar maravilhoso, porque não perguntou para o Senhor antes de parar. É doido pensar que talvez você casou com o Shrek, 3 horas para frente tinha um príncipe. Pensou? Ah, tá rindo o quê, irmã? Às vezes você é a Fiona do príncipe e nem sabe. Vigia. Você quer alguma coisa hoje ainda? Fala assim: você é a minha princesa. Fala aí, irmão. Até porque reclamar não adianta. A Bíblia diz que o Moisés falou assim: nossa, Senhor, aqui o povo está reclamando tudo de novo, o que eu faço? Deus falou: pega aquele pedaço de madeira, lança sobre as águas. Aí Moisés fez, as águas ficaram doces. Então quero que você entenda: não reclama, ora, pede para Deus mudar. Fecha o olho você aí, fala assim, só no Espírito: Jesus, transforma essa água amarga em água doce. Diz: meu trabalho, Jesus, transforma. Se for o marido que a água amarga, diz assim: Jesus, transforma ele, eu levo. Ora você aí, macho: Jesus, essa... que Senhor está comigo aqui hoje ainda aí, ó. Me obrigou a vir para cá, nem queria. Os homens ruins que só Jesus olha. Shrek, olha aí, ó. Assim: Jesus, eu que sou Shrek, Senhor, muda eu. Mas essa mulher também tem dia que me tira do sério, Senhor, muda ela. Entendeu? Porque reclamar não muda nada. A gente tem que buscar no Senhor as respostas. Eu quero caminhar para o final. Você é pago, faz sentido. Vamos caminhar para o final? Oi, Jesus, obrigado, que top. Vou falar mais 10 minutos. Aqui. Esperamos 2 anos, né, irmão? Vamos tocar o pau, vamos falar mais de 1 hora agora. Aqui. Ô Zé, quando que nós vamos vir no Juné Serena de novo? Vamos ganhar multa, vai ser uma confusão. Tem multa, irmão, não pode fazer nada. É multa, atrasou, multa. Desabafei. O Álvaro paga. O Álvaro paga. Ei, escuta, a Bíblia diz o seguinte: que o povo nunca chegou na terra prometida. Sabe que loucura isso? A gente pode saber o que tem que fazer, ter palavra, direção, tudo, e nunca viver nada. Sabe o que é loucura? Você pode vir hoje no melhor dia da minha vida e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Porque o segredo não é o que você ouve, é o que você faz a partir daquilo que você ouve. O povo sabia que tinha uma terra prometida, sim ou não? E nunca chegaram. A Bíblia diz que o povo ficou 40 anos no deserto. Quantos anos? O caminho era de 15 dias.
15 dias. Lembra, deserto é pra... Deus não queria que eles plantassem. Deus não queria que eles fizessem casas, porque deserto era para passar. Mas o pecado, a rebelião, o coração dividido atrasou eles demais. Lembra? Quem tem mais de 30 anos aí, levanta a mão. Caraca, irmão, é nóis. Eu tenho 32. Eu sei que parece menos, mas... O que você riu? Fez preenchimento que eu sei? Que? Meu irmão, é uma coisa engraçada. Hoje a gente não fica mais velho se a gente quiser, né? Já viu? Os preenchimentos maneiros, os botosques. Você já viu? Tem umas irmãs que aparecem do nada, umas boca grande. Os irmãos com os maxilarzinhos tudo quadradinho. Aí o filho nasce e não é a cara de ninguém. Você fala assim, puxou quem é esse menino, meu Deus? Cadê a boca desse menino que não tem? Você lembra quando você tinha 20? Não lembra? Irmão, eu me lembro como se fosse ontem, que eu tinha 20 anos. Top. Recém-casado, eu casei com 20, irmão. 20 anos eu casei. Minha esposa tinha 19, eu sou casado com a minha primeira namorada. Irmão, pensa uma mulher maravilhosa, top, cheirosa. Imagina, irmão, com 20 anos eu estava correndo atrás dela dentro de casa 24 horas por dia. Irmão, nós quebramos uma cama em 6 meses. Oh, glória. Mas passou. Hoje não é tão assim, não. Hoje uma cama dura anos. Não é porque nós investimos na cama. Hoje é umas camas mais top. Bom, por que eu falo isso, Jesus? Eu tenho que amadurecer. Mas aqui, sabe o que é um negócio engraçado? É porque a vida da gente passa muito rápido. 10 anos passa voando. Hoje a gente tem 30, amanhã a gente vai ter 40, e depois 50, e depois 60, e depois dá uma relaxada, não para de atrapalhar os outros. Mas eu vou te falar uma coisa: a vida não vai passar só para mim, a vida vai passar para todos nós. Eu tive uma experiência. Eu estava lavando o carro uns tempos atrás aí. Estava na lavação, lavando o carro, né? A gente lava o carro lá na lavação. E aí chegou um rapaz assim com uma bicicleta lá na entrada da lavação, uma bicicleta velha assim, toda arrebentada. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim. Eu falei, não vou falar o nome dele porque tá gravando, né? Aí a pessoa depois dá rolo o processo. Ele olhou para mim e falou assim, merenda! E eu, caraca, meu apelido era merenda. Vocês sabem o que é merenda aqui no Rio, não, irmão? Comida de colégio público. É tudo rico aqui, né? Ninguém sabe o que é isso, né? É que uma vez eu fiz uma propaganda de televisão para a prefeitura e eu falava na propaganda, eu como merenda todo dia e até repito. Todo mundo tem um passado sombrio, irmão, mas os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Ficou para trás o merenda, amém? Mas ele olhou para mim, merenda! Eu falei, o que é isso, irmão? Ele era o cara da briga do colégio. Todo colégio tem um cara que briga muito, que é o cara top. Dá um soco maneiro. Quando a gente faz confusão, ele defende. E esse cara era meu advogado lá, mas ele era um advogado do mal. Batia nos outros e tal. Aí, escuta, eu olhei ele me olhou, viemos se abraçando, top. Ele falou, tá fazendo o que aí? Eu falei, eu me vi com uma bicicleta velha e tal. Eu vim lavar o carro. Aí ele falou pra mim, lavar o carro? Qual? Ih, irmão, já... Falei, ponto, ele era meio do mal antes. Eu falei, vai roubar eu agora, vai roubar. Aí eu fiz assim, ó, aí. Aí ele perguntou pra mim isso aqui, ó. E aí, formou no colégio? Irmão, eu estudei com ele na 8ª série. Ele não tinha expectativa nenhuma comigo, olha que loucura. Ele perguntou do colégio pra mim. Eu falei, eu formei, uai. Ele falou, você formou? Ensino médio também. Sou um burro estudado, irmão, formei. Aí ele foi com a cara assim, e tu fez faculdade?
Agora eu, eu fiz. E tu é casado? Falei, pronto, agora é sequestro. Aí, irmão, eu fui esmurecendo, porque a cara dele, sabe quando você conta uma boa notícia para alguém que a pessoa fica triste? Você sabe o que é isso, não? Sim ou não? Eu tenho essa história, irmão. Contar uma boa notícia, a pessoa for ficando para baixo, eu também fui ficando para baixo, eu fiquei com medo. Uma vez eu estava na faculdade, a guria ligou para mim, e aí, David, passou? Eu falei, passei. Ela começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Porque eu fiquei em exame. Ela pensou que eu ia ficar em exame também, então ela queria aliviar a culpa. Bom, não sei porque eu falei isso para você, mas... Ele falou assim, e você casou? Eu casei. Sério? Sério. Aí, irmão, nós tudo sem jeito, aquela conversa ruim. Eu falei, e você? Eu não sabia o que perguntar para ele. E aí, o que rolou? Aí ele falou assim, ó, eu estou exatamente no mesmo lugar que você me viu da última vez. Eu falei, como assim? Eu não formei, essa bicicleta eu roubei, eu estou afundado nas drogas, eu moro na rua, eu não casei, eu não fiz faculdade, a minha vida é uma tragédia. O que você diz para uma pessoa dessa? Sabe qual que é a loucura de tudo? A vida não passou mais rápido para ele do que para mim. A vida seguiu a mesma velocidade para ambos. Os mesmos 365 dias que passam para mim, passam para ele, passam para você. No fim, a nossa vida não é sobre o que eu sei, é sobre o que eu faço a partir daquilo que eu sei. Eu sei que Deus tem algo para mim, então eu me movo em direção. Eu sei que Deus não quer que eu fique preso, então eu saio da prisão. Eu sei que Deus me chamou para ser livre, então eu quero liberdade. Lindo, ficar numa igreja não te torna um crente, não te torna um católico, não. Assim como ficar dentro de uma garagem não te torna um carro. Não é o lugar que você vai, é o que você faz. Você entende o que eu estou te dizendo? É o que você faz. O povo ficou 40 anos no deserto. Chegou uma hora, falou que Deus falou assim, não vai entrar ninguém, chega. Cansei, só vai entrar quando o último dessa geração se for. Os filhos de vocês vão entrar. Quem vai entrar? Os filhos. Talvez a geração que veio antes que você nunca viveu nada do que você está vivendo, nem perto. Então entenda, lindo, que agora chegou a tua vez de fazer totalmente diferente, para que os teus filhos não tenham a mesma história que você teve. Tem gente que apanhava do pai que nem maluco e bate no filho igual apanhou do pai. Não tem lógica. O pai era um cavalo de grosso com a mãe, e agora ele casou, ele é o mesmo cavalo com a esposa, não tem lógica. A mãe era uma cobra cascavel, e você é uma filhotinha. Não tem lógica replicar modelos que fracassaram, como a gente sabe que aquilo é um fracasso. Eu tenho uma... Quanto time eu tenho? Até meia-noite, chefe, até meia-noite. Quanto time? Irmão, eu me lembro que quando eu fui casar, eu apaixonei pela minha esposa com 16 anos de idade. Eu apaixonei por ela mesmo valendo, irmão. Eu falei para minha mãe no primeiro dia, mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar. Cara de rica ela tem. Ela tinha cara, mas ela era mais pobre do que eu. E eu me lembro que eu era estagiário nessa época, da Caixa Econômica, sabe? Que usa colete, escrito, posso te ajudar? Meu sonho era escrever na frente, eu preciso de ajuda. Eu quero estagiário. Irmão, eu estou um dia na cozinha do banco, os funcionários, estagiários. E eu falei, dei a besteira de falar. Falei, eu conheci a mulher que eu vou casar. Aí um funcionário olhou para mim e falou assim, tu é doente da cabeça? Ele é funcionário, eu sou estagiário. Eu sou, devo ser, né? Aí, irmão, ele endemoniou-se. Ele falou, casamento é a pior coisa da vida. Casamento é só para acabar com o dinheiro da gente. E começou a me pesar, irmão. E foi pesando tudo que era ruim do casamento. Ele foi falando, porque é pix de dia, pix de tarde, pix de manhã. Nem tinha, só um desabafo contemporâneo. Irmão, ele me pesou. Aí, irmão,
Eu estagiário, ele funcionário. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu juntei o que eu tinha de coragem dentro de mim, irmão, que era pouquinho assim. Olhei para ele e falei assim, você é casado? Ele falou, sou divorciado. Aí, irmão, estagiário é tudo louco, irmão. Pode examinar, nenhum é normal. Eu aqui, ó. Falei, então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se eu quiser saber sobre casamento, eu não vou perguntar para quem deu errado. Eu vou perguntar para o meu pai e para minha mãe, que estão 18 anos casados e nunca divorciaram. Eu vou perguntar para quem deu certo. Você não é referência. Irmão, eu falei, irmão, assim, ó. Ele é funcionário, irmão. Eu passei no final do dia, assinei umas folhas lá. Mas eu não estava errado. Sabe qual que é o nosso problema? A gente baseia a nossa história em modelos que fracassaram. A gente lastreia as nossas decisões em decisões que fracassaram. Lindo, esquece tudo. Os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Esquece o que ficou para trás e deixa Deus construir algo novo dentro de você. Sabe, morreu todo mundo. Os filhos dessa geração entraram guiados por 2 rapazes chamados Josué e Caleb. Quando eles chegam na terra prometida, a Bíblia diz que eles são a cópia dos pais que ficaram além do rio. Sabe o que é isso? Parece que é muito mais fácil replicar modelos do que construir novas histórias. Aí Deus chama todo mundo, diz Deus para Josué, Josué, fala com o povo. E Deus chama o povo através de Josué e começa a dizer, lembra da coluna de fogo? Fui eu, do mar que abriu, fui eu. A nuvem de fumaça, o maná do deserto, fui eu. Deus está dizendo, fui eu que fiz tudo por vocês. Então agora vive a terra prometida e deixa para trás. Irmão, Josué é sinistro. Josué está bolado falando isso. E aí quando ele assume a palavra, ele diz, escolham a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, irmão. Prepara para celebrar uma parada dessa. Josué está dizendo, lindo, escolha o padrão que deu errado. O padrão de agora que também é um erro. Sabe qual que é o negócio? Tem gente que a família que veio atrás deu tudo certo, e ele está pedalando para fazer o que está dando errado agora. Ele está se atualizando no erro. Lindo, escolha o que você vai viver. Escolha. Aí Josué diz, eu escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se a casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. E Jesus, e apareça, que o teu nome cresça. No fim é uma decisão. No fim é uma decisão que você toma. E aqui a chave gira e fecha. Eu sei o que eu posso, o que me prende, o destino, o que eu faço no caminho e como eu vivo no lugar. Tu consegue entender, lindo, que na simplicidade de uma palavra como essa carrega os segredos que mudam a nossa história? Não é o que eu sei, é o que eu faço, é a decisão que eu tomo. E aqui começa o melhor dia da minha vida. Deixa eu te contar um negócio, bebê. Já me perguntaram centenas de vezes, qual é o melhor dia da sua vida? Tem entrevista que eu vou e eles perguntam, qual foi o melhor dia da sua vida? E aí, eu já tive uns dias muito sinistros na minha vida, irmão. O dia que eu casei foi animal. Nossa, minha esposa entrando na igreja, linda, loira, com a cara de rica. Eu feio, orelhudo, sem nada. Tinha alugado uma kitnet dias atrás, e aquela mulher top entrando na igreja falando, esse cara é top. Era eu.
casei, o dia que o meu primeiro filho nasceu, o João, irmão, que coisa linda. Quando o meu moreninho saiu, parecia todo peludinho, ursinho de pelúcia. Me lembro que a médica, ele não é brasileiro, ele é americano. Quando ele nasceu, a médica falou: Daddy, do you wanna skin to skin? Você quer pele a pele? Eu falei: What do you mean? O que significa? Ela falou: tira a camiseta. Aí eu: vão cortar minha barriga? Aí eu tirei a camiseta, sentei na janela, assim, numa poltrona lá da janela. Ela colocou o João no meu peito, cobriu com uma coberta. E para mim aquilo, sabe, frisou o tempo. Fez assim, foi extraordinário. Eu tenho dias incríveis para contar, mas não foi nenhum desses o melhor dia da minha vida. O melhor dia da minha vida foi 23 de abril de 2009, uma quinta-feira. Sabe qual que é a loucura, Zé? Porque o que trouxe a gente para cá não foi o nosso talento, não foi o teu talento, Zé, foi o meu. O que trouxe a gente para cá foi o dia 23 de abril de 2009. Foi aquele dia que tudo mudou. O que fez eu casar não foi beleza, não foi nada, foi o 23 de abril de 2009. O que fez eu ter aquela experiência maravilhosa com o meu filho não foi o 23 de abril de 2009. Diga: o que aconteceu? Pergunta, diga: o que aconteceu? Não pergunta, fica curioso, fala: o que aconteceu? Eu conheci Jesus de verdade. Não, eu vou dizer de novo: eu conheci Jesus de verdade. Ele entrou na minha história, apagou o meu passado, estabeleceu o meu presente, construiu o futuro que eu estou vivendo agora. Ele mudou tudo. Ô Zé, o melhor dia da vida do homem não é quando algo vem para as mãos, não é quando a casa é comprada, não é quando a esposa entra na igreja, não. O melhor dia da nossa vida é quando o nosso passado é perdoado, apagado, nosso nome escrito no livro da vida. De uma vez só a nossa vida se resolve. Eu podia te contar a história de como foi, mas a treta é muito longa. Só vou te dizer: eu dormi de um jeito e acordei de outro. Porque lembra, não é o que eu sei, é o que eu faço a partir daquilo que eu sei. Eu ainda vou criar coragem e vou fazer uma tatuagem. Eu sou muito cagão, irmão, morro de medo. Mas o dia que eu for corajoso, eu vou fazer uma tatuagem escondida, para ninguém ver, porque os homens são muito murmurador. Nossa, que absurdo. Cara, encheu o saco de outro. Salmo 116. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Esse foi o texto que eu li no dia que eu estava no meu quarto de joelho, voltando para Jesus. O Senhor é bom, misericordioso, justo Ele é, Ele salva. E aí eu comecei a chorar, dizendo: Jesus, se o Senhor está aqui mesmo, se é real, fala de novo. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fica de pé, por gentileza, lindo, linda, levanta. Uau! Preciso de ti, Senhor. Oh Zé, que coisa linda. Eu preciso de ti. Ah, Jesus, tu é bom, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo para te servir. Entra na minha casa, entra na minha.
porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Chegou a hora de a gente aproveitar essa oportunidade extraordinária e tomar uma decisão que muda a nossa vida para sempre. Se você entrou aqui hoje lindo, linda, com uma expectativa que talvez foi frustrada, porque você esperou algo diferente, mas eu quero entender que superou para algo que Deus marcou esse encontro com você. Quem diria, você pensou que talvez seria dentro de uma igreja, e Deus te trouxe para o Junesse Arena, talvez para o lugar aonde você já cometeu até besteira aqui dentro. Talvez para um lugar que você falou assim, não, eu vou lá. O Senhor Jesus te atraiu para este lugar. Lembre-se, não tem a ver comigo. Sabe o vídeo que chegou para você na internet, do menino que prega no YouTube? Não tem a ver comigo, eu só gravei. Quem fez chegar foi o Senhor. Te atraiu para este lugar. Eu não tenho uma palavra melhor, eu só sou o que prega e a palavra chegou. Mas lembra, a decisão que você vai tomar é o que muda tudo. Eu hoje prego o Evangelho, eu amo fazer o que eu faço, é a coisa mais gostosa da minha vida. Isso aqui é o céu, é demais. Eu amo. Mas sabe o que é doido? Eu pago o preço por isso. Hoje eu queria estar com meus filhos, eu queria estar com a minha esposa. Hoje eles fizeram um piquenique, eu queria estar junto com eles. Minha esposa mandou vídeo, mandou foto, mas eu não estou lá. Tem um preço que a gente paga, mas o preço vale a pena. Nesse momento, não é quando eu subo no palco, é quando eu desço do palco com o coração cheio de alegria, sabendo que vidas de pessoas serão transformadas, e não somente a vida de uma pessoa, mas de uma geração que vem depois dela. Hoje, quando eu subo num palco para pregar, eu digo, eu sou a primeira geração de ministros do Evangelho da minha família. Sou a primeira. Mas sabe qual que é a loucura? Eu tenho 3 filhos. Se um deles um dia subir num palco para pregar o Evangelho, eles não vão poder dizer o que eu digo. Eles vão ter que dizer, nós somos a segunda geração. Porque a decisão que eu tomei dia 23 de abril de 2009 não mudou só a minha vida, mudou a geração. Aleluia. Mudou a geração que vem após mim. Eu quero te dar a chance de você tomar uma decisão hoje, que não muda só a sua história, mas que muda a geração que vem depois de você. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos, e por aí vai. Uma decisão. Que decisão é essa? A decisão que muda tudo. Entregar a vida para Jesus de verdade. Entregar o teu coração. Ah, David, mas eu acredito em tudo. Eu acredito na estrelinha que brilha, nos duendes, nos alienígenas. Ai, Jesus, então você não acredita em nada. Porque o dia que você crer em Jesus, você vai descobrir que Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. Como assim, David? Eu vou falar uma coisa para você que eu acho bonitinho, tá? As pessoas chegam para mim e falam, oi pastor, tudo bem? Tudo bem? Oh, qual que é o teu signo? Oh. Aí eu falo assim, eu sou de Áries. Aí a pessoa diz, nossa, então o senhor é isso, o senhor é aquilo. Eu falo, não. Mas então como assim? É que eu não sou o que os astros, as estrelas dizem sobre mim. Eu sou o que aquele que criou os céus, as estrelas e tudo que nessa terra existe, diz o que eu sou. Então não é sobre o que você não pode acreditar. Jamais eu vou dizer isso. Não, você não pode, irmão, você pode acreditar no que você quiser, a vida é sua. Que absurdo é esse de desrespeitar no que os outros acreditam. Você quer acreditar nos duendes, irmão, o problema é seu. Mas o dia que você conhecer Jesus, você não vai precisar de mais nada. Você não vai precisar de nenhuma muleta. Você não vai precisar de mais nada. Porque Jesus é suficiente. Fala com a tua boquinha aí que Jesus te deu. Fala, Jesus é suficiente. E o que muda na minha vida? Eu vou fazer uma pergunta melhor. A
Todo mundo pergunta a mesma coisa. Mas eu tenho que mudar muito para tomar essa decisão. Sim ou não? Tem que mudar, sim ou não? Sim ou não? Não. Tem que mudar nada não para tomar essa decisão, bebê. Capaz, é a mesma coisa que você dizer para um gordinho que ele tem que emagrecer para ir para academia. Não, você não tem que mudar nada para tomar a decisão. Mas depois que você tomar a decisão, vai ser impossível você não mudar tudo. Porque a mudança não acontece antes de Jesus, acontece depois que Jesus entra na história. Você está entendendo, lindo? Então, se você não quer passar pela maior faxina da tua história, não faz não, porque vai ser sinistro. Você vai olhar no espelho e vai dizer assim: eu era isso? E o que muda? Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, estabelece o meu presente, aponta o meu futuro. E um negocinho: escreve o meu nome no livro da vida. Passado resolvido, presente estabelecido, futuro desenhado, eternidade resolvida. De uma vez só, uma decisão muda tudo. Que doideira, né? Mas sabe por que a gente consegue mudar tudo em uma decisão? Porque um dia alguém foi para a cruz do Calvário e morreu a nossa morte, para que a gente pudesse ter a vida dele. Sabe o que é a loucura? A morte na cruz era nossa, mas ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O nome dele é Jesus. Top, né? Simples assim. Uma decisão muda tudo. Segunda, para você que já foi do time. Você já foi do time. Você já viveu coisas extraordinárias com Jesus. Você já teve uma vida incrível, mas você desistiu, foi embora, diz: eu não quero mais isso para mim. Eu quero viver do jeito que eu quero. Oh, lindo. Você foi pego na blitz. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar a viver com Jesus. Desde quando você entrou aqui, que o Eliezer começou a cantar, você está assim: oh meu Deus, que saudade. Eu quero viver isso de novo, que saudade. Está na hora de você voltar para casa. 2 perguntas, uma resposta. E é a sua resposta. Minha função, perguntar. Sua, responder. O Espírito Santo, convencer. Ele que convence. Simples assim. Sem promessa: ai, vai ter uma vida que vai ser a Disneylândia. Vai até piorar. Porque antes você não via nada. Agora os teus olhos serão abertos e você vai conseguir ver tudo. E aí você vai ver tanta coisa que vai até ficar assustado. Ah, prometeu um carro. Não vai ganhar nada não. Porque não é sobre o que você vai ganhar. É sobre o teu nome escrito no livro da vida. É sobre o pecado perdoado. É sobre o que ele já fez, não sobre o que ele irá fazer. Ah, mas então é porque o pregadorzinho lá falou assim: você vai para o inferno. Não é pelo medo de onde você não quer, é pelo desejo de onde você precisa ir. Amém? 2 perguntas, uma resposta. Eu vou contar até 3, você vai levantar a mão se você quiser tomar essa decisão. Aí você vai orar uma oração que eu vou dizer para você, você vai repetir comigo. E aí nós vamos fazer a oração e vamos dizer amém. Aí depois do amém a gente vai fazer a festa mais absurda que o Junesse Arena já viu. Nenhum show que passou aqui teve tanta festa, celebração como hoje vai ter. Você está comigo nessa parada ou não? Está comigo na briga? Sim ou não? Sim ou não? Então você vai ter que fazer a maior festa do mundo, porque a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende na terra, começa uma festa no céu. E se tem festa no céu, a gente pode celebrar com tudo aqui na terra. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Amém? Vamos orar? Zé, eu vou perguntar. Acende a luz, Chico. A decisão é pública. Que é isso, hein, papai? Ô Chico, depois prepara para desligar esse canhão de luz que está em mim aqui. Depois. Agora pode deixar. Eu vou contar até 3. Se você quiser tomar essa decisão, você vai levantar sua mão e nós vamos orar por você, juntos. Se você quer tomar essa decisão hoje, a gente vai orar. Vamos lá? 1, 2. Três. Levante a mão, você que está tomando essa decisão. Levante a mão bem alto, você que está tomando essa decisão. Levante. Aonde você estiver, no lugar
lugar mais alto, no lugar mais baixo. Levante a mão, você que está tomando a decisão hoje. Aleluia. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida Só você que está tomando essa decisão, feche os teus olhos. Se tiver alguém junto com você que possa te abraçar, que essa pessoa abrace você. Coloque a mão sobre os teus ombros. E você que está tomando essa decisão, você vai fazer uma oração comigo agora. Lembra? Oração, festa. Ô Chico, agora pode preparar os canhão. Agora, é só agora, tá, Chico? Não é antes. O Let It Go já foi embora. Vamos embora. Você que está tomando essa decisão, olhos fechados, diga comigo: Senhor Jesus. Fale alto, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador e preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Diga: eu sou propriedade única e exclusiva Tua, Jesus. Em Teu nome eu oro. Diga: em Teu nome eu oro. Diga: em nome de Jesus. Prepara. Em nome de Jesus. Prepara, negão, prepara. Em nome de Jesus. Amém. não há nada melhor, não há nada melhor, Aplauda o Senhor, faz barulho. e nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, e nada melhor, não há nada, e nada melhor que o meu Deus. Ei, ó. Seja bem-vindo ao melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Faz barulho aí, irmão. Faz festa. E não há nada, nada melhor, não há nada.